vou estar publicando e vou estar divulgando. Nas terças-feiras nós vamos falar, vamos aprender. O Espírito Santo me deu essa condição de nós podermos entender mais e aprender mais sobre isso nas terças-feiras, sobre o ensinamento da salvação. Então nós vamos falar sempre sobre salvação nas terças-feiras. No mês de setembro, nós vamos fazer um seminário, onde quase todas as igrejas da comunidade vão estar fazendo, e vai haver um rodízio de pastores pregando sobre a mesma comissão, sobre um tema que está sendo divulgado. Então, em setembro, aguarde que virá realmente uma bênção muito grande para nós. Amém? Amém? Amém. Alguém vai estar por aí? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 2, glória a Deus. 3, 4, glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 1, no verso 14. Glória a Deus. Sai da foto. 1,14 de Romanos, assim está escrito: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo falando: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. No 16 ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da sua palavra nos encontramos e sabemos que dela, Pai, o Senhor edificará o seu reino dentro de nós, que através dela o Senhor nos ensinará tudo o que é necessário para nós podermos ir com o Senhor para a vida eterna. E o poder do seu Espírito em nossas vidas, Pai, pode nos transformar, pode nos edificar e trazer cada vez bênçãos sem medidas. E tudo seja feito, Pai, para a honra e glória do seu nome, porque cremos que através dessa leitura o Senhor trará a fé, e a fé vai nos salvar, para que nós possamos, em nome de Jesus, estar com o Senhor, quando assim o Senhor nos chamar. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. E se você puder glorificar também o Senhor, vai glorificando, viu? Nunca é demais. Para Deus, a glorificação nunca é muito. Porque tudo que Ele fez para nós, não haverá vidas e mais vidas que poderão pagar o preço que Ele pagou. Amém? Salvação. O que significa salvação? A salvação, na verdade, ela é um livramento. Se você entender que a salvação é um livramento para a nossa vida, você começa a buscar aquilo que te faz melhor todos os dias, para ser livre dos embaraços que este mundo tem para nós. Por isso que o Espírito Santo, quando simplesmente motivou a Paulo a falar sobre isso, e nos dando realmente a recomendação do que ele fala aqui, porque diz lá no 17: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé.
Porque se nós começarmos a entender que a nossa salvação, ela é oferecida todos os dias para nós. Você percebe que todos os dias o Senhor tem colocado uma nova história para nós. Um novo dia para nós podermos resplandecer entre decisões, entre o bem e o mal. O nosso Deus, Ele apenas oferece um novo dia, uma nova hora, um novo momento para nós. Ele diz simplesmente: está aqui, preparei esse dia para você. E é nós que decidimos o que fazer no nosso dia. Se nós vamos logo pela manhã começando a amaldiçoar, ou começando a bendizer o nome de Cristo. E todos os dias o Senhor nos repara, através do Espírito dele que está do nosso lado, nos mostra o que nós precisamos fazer. Quando nós escutamos a voz do Espírito. Quando nós não estamos escutando a voz do Espírito Santo, é porque os nossos caminhos que nós, entenda só, Deus não te colocou e não imputou nada na vida de ninguém. Ele apenas nos ofertou: esse dia eu preparei para o Vanderlei. Cabe ao Vanderlei decidir se ele vai pelo lado bom ou se ele vai pelo lado ruim. A decisão que nós tomarmos é a decisão que nós vamos viver. Se nós decidimos andar por caminhos do mal, mal nós vamos colher. Se nós decidirmos andar pelo caminho do bem, o bem nós vamos colher. E quando nós começamos a andar pelo caminho do bem, nós começamos a obedecer a palavra de Deus. Aí nós queremos viver bem, nós queremos sempre estar bem, e o nosso manual de vida é a Bíblia, é a palavra escrita, dada de presente para nós. Então veja só, Deus se preocupa tanto em nós, que Ele oferta para nós um dia maravilhoso, às vezes meio chuvoso, porque há necessidade de Ele cuidar daquilo que Ele fez, das plantações, dos animais, do que é necessário. Muitas coisas acontecem em desgraças, porque o homem provocou essa desgraça. Fez rios, ou furou, fez algo que não precisava em lugar errado, e ocasionou uma desgraça. E assim o homem vai caindo em abismos. Mas Deus oferta todo dia um dia maravilhoso, com ar para nós respirarmos, com alimento para nós termos. Ele nos dá isso, nos presenteia todo dia. E aí, quando nós decidimos a caminhar por um caminho que não é de Deus, é que as coisas que estão aos nossos olhos estão chamando mais atenção do que as coisas que Deus tem mostrado para nós. Aí eu falo assim para nós todos, inclusive a mim: quantas vezes nós paramos o dia, um instante sequer, onde você possa apreciar o céu, se maravilhar com o céu, ou se deparar com uma planta, uma árvore frondosa, que eu achei muito bonito aqui. Não sei se vocês viram aqui, tiveram nesse caminho que vai ir para o sindicato ali atrás, onde estão reformando. Tem uma árvore logo ali perto, grande, enorme. Eles podiam simplesmente cortar ela, arrancar, mas tiveram a capacidade de ter essa sabedoria de rodear ela com uma árvore linda, que estava no meio do mato, ninguém via ela.
Agora tiraram os matos, fizeram lá os lugares aonde vai passar, vai ficar um jardim lindo ali, com aquela árvore enorme lá. Então aquela árvore, quando você começa a perceber o que Deus faz, você começa a se encantar com o que Deus pode fazer. E aí nós começamos a pensar assim: se Deus pode cuidar de uma árvore dessa, por que Ele não poderia cuidar de mim? Aí quando nós pensamos, mas a árvore fica aí paradinha, né? Deus molha ela, Deus não deve aluguel, ou a árvore não deve aluguel, não paga luz, não paga água, vem tudo para ela. E nós temos os nossos compromissos. Então é bem diferente. Mas Deus nunca disse a nós que Ele não cuidaria de nós. Em tudo Ele vai cuidar. Em tudo. E ontem eu estava lendo a palavra de Deus à noite e me deparei com um verso que me chamou muito a atenção e me fez refletir muitas coisas, que está lá no livro de 1 Coríntios 9, acho que no verso 14, que fala simplesmente sobre o pregador da palavra de Deus. Que o pregador da palavra de Deus, ele deve sobreviver do Evangelho. Sobreviver do Evangelho. Então, sobreviver do Evangelho é quando Deus cuida do pregador. E diante dessa palavra, aí ele me levou justamente a pensar em salvação. E a salvação? Como que nós estamos cuidando dela? Se Deus cuida de nós, se Deus cuida do pregador da palavra de Deus, se Deus cuida dos seus profetas, se Deus cuida de todos aqueles, por que as pessoas hoje são tão distantes da salvação? Porque, queridos, nós precisamos entender umas circunstâncias. As pessoas falam assim: mas eu sou salvo, eu creio em Cristo, eu fui batizado, serei salvo. Mas às vezes cabe um pouco mais que a análise sobre a salvação. Você crê em Cristo, mas vive Cristo? Ou você só olha, como eu preguei no domingo, você só olha como Pedro simplesmente olhava Jesus crucificado passando? Você não vive Cristo. E quando nós começamos a viver Cristo, nós começamos a absorver o Evangelho, a viver da palavra de Deus, daquilo que ela realmente nos traz sustento. Aí nós pensamos assim: os caminhos, eles precisam ser direcionados na nossa vida. Porque se Deus oferta a cada dia um caminho novo para nós andarmos, e não cabe a nós decidirmos para onde nós vamos, para onde nós andamos o dia de hoje? Nós andamos fazendo coisas boas ou fazendo coisas ruins? Falando coisas boas ou falando coisas ruins? Porque, queridos, se a palavra de Deus fizer parte de nossas vidas, nós precisamos ter as atitudes do Evangelho. Então, o nosso caminho de salvação pede para nós negarmos a nós mesmos. E o que está chamando mais a nossa atenção? O que hoje está realmente chamando a nossa atenção? Aí eu levo você lá para o fim, lá para a morte. A morte ainda é um peso na nossa vida? A morte ainda é uma tragédia na nossa vida? Quando nós vemos alguém morrendo, o que nós pensamos? Quando nós olhamos alguém simplesmente partindo, deixando seu corpo a 7 palmos na terra, o que nós pensamos? O que aquela pessoa realmente deixou aqui nesse mundo, o que ela viveu, como ela viveu, ou o primeiro pensamento é: será que essa pessoa foi salva?
Porque nós precisamos viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é terreno. O Evangelho que nos dá realmente a orientação, ele é espiritual. Ele não é terreno. Então, se nós pensarmos as coisas daqui da terra, ainda nós não entendemos o que é salvação. A salvação é que nós pensarmos, como diz no livro lá de Colossenses 2:3, que diz que é pensar as coisas de cima. O que nós hoje estamos pensando? Estamos pensando na vantagem do dia de amanhã, do que nós vamos ter amanhã, do que será realmente corroído pelas traças e pela ferrugem. O nosso bem material está sendo realmente grande em nossas vidas, ou nós estamos pensando na nossa vida eterna? Porque se nós estivermos pensando na vida eterna, a morte para nós é uma passagem. É uma passagem gloriosa para nós podermos estar no reino de Deus. Porque se nós ainda começarmos a pensar assim, mas é muito difícil, eu vou deixar as coisas que eu conquistei aqui, quem vai tomar conta dessas coisas? Minha casa que eu fiz com tanto esmero, pintei, lixei, poli, fiz as coisas que tinha que fazer, quem vai ficar aqui com a minha casa? Aí nós começamos a ver se estamos realmente preparados para a salvação ou não, se vamos ser salvos ou não, porque o Senhor vai pedir conta de tudo aquilo que nós fizermos aqui. E se nós não fizermos as coisas que são do reino de Deus, nós não vamos chegar lá com nada em nossas mãos. Ou melhor, se nós fizermos as coisas de Deus, nós vamos chegar com as coisas e apresentar para Deus. Mas se nós não fizermos a vontade de Deus, como que nós vamos se apresentar para Ele? Vamos entrar ou não? Entenda uma coisa: nós vamos ser julgados, e estamos sendo julgados hoje. Há um julgamento, e todo dia nós estamos sendo julgados. Como assim? Deus não te deu uma oferta do dia maravilhoso? Deus te deu a oportunidade de ser bom. Deus te deu a oportunidade de você ter uma pessoa irrepreensível. Deus está dando uma oportunidade de poder dar a nós tudo o que nós precisamos. Porque através de milagres, que é o crer nosso, Ele pode simplesmente fazer o que é necessário para nós. E diz no Salmo 107, que quando nós clamarmos a Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. E se nós ainda temos a nossa visão ao mundo, se as coisas do mundo ainda atraem o nosso subconsciente, atraem o nosso coração, a nossa salvação ainda está comprometida. Mas eu creio em Jesus. É aí que está. A grande chave de crer em Jesus, falar assim, eu creio em Jesus, é a boca que fala. Mas se nós cremos em Jesus, nós temos que viver Cristo. E viver a Cristo é não se pegar nas coisas materiais e viver espiritualmente. A condição de viver e ter atitude com Cristo, que diretamente nos traz a salvação ou não, é o crer que nos salva, é a fé que nos salva, é estar diante do Evangelho e saber que nós podemos contar com Deus, que Ele vai nos suprir. Aí nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que andar no nosso caminho, a certeza que aquilo que nós estamos fazendo é o que Deus queria que seja feito, é o que Jesus nos orientou a ser feito. Porque esse entendimento, quando nós começamos a ter o entendimento da salvação, a salvação é você se negar
a carne, negar os prazeres dessa vida, é negar a vida que nós temos aqui e poder ter Jesus. Ah, pastor, mas assim o senhor está falando para nós simplesmente jogarmos tudo que nós temos fora e viver só na palavra de Deus? Não. Porque Deus nos preparou o melhor dessa terra para nós comermos, para nós termos. Ele nos preparou o melhor. E viver em Cristo é simplesmente se separar das coisas imorais, das coisas profanas, das coisas ruins, e podemos nos santificar, sermos santos, porque Ele foi santo. E quando nós começamos a pensar em salvação, de estar com Jesus, nós precisamos simplesmente, daquele momento que nós nos batizamos, nós morremos. E muitas vezes nós não lembramos dessa morte no dia a dia. Nós simplesmente vivemos como se fosse realmente o velho, e não vivemos com o novo, com um novo dia, com uma nova preparação que Deus traz para nós, com um novo momento que Ele quer para as nossas vidas. Mas Ele não diz nada se nós vamos caminhar para a direita ou para a esquerda. É uma decisão nossa. Se nós não entendemos, querido, por isso que Deus fala no livro de Tiago assim, viu, se está muito difícil de você entender as coisas do reino, peça sabedoria, para que você tenha sabedoria para entender da palavra de Deus, para você não ser consumido pelas coisas do mundo. Aí nós pedimos sabedoria para Deus, aí Ele vem através do Espírito Santo e nos dá sabedoria para nós entendermos as coisas da palavra. Ele não quer que nós sejamos ignorantes perante a palavra. Se nós queremos entender mais a palavra, é só nós pedirmos para Ele: Senhor, eu quero entender da palavra de Deus. Tá bom, meu filho, mas a primeira circunstância, se separa das coisas do mundo. As coisas do mundo te atraem mais, então você está se comprometendo com a salvação. As atitudes que nós tomamos, às vezes, não são atitudes de Cristo. Nós nos comprometemos com a nossa salvação, mas eu creio em Cristo. Mas você está comprometendo a sua salvação. Se você não andar mediante as parábolas e as profecias e tudo aquilo que está escrito, nós comprometemos a nossa salvação. Ah, mas assim ninguém será salvo, pastor. A Bíblia fala que o Senhor ainda procura os seus escolhidos. Para nós podermos ter cada vez mais a condição de estar com Cristo, a primeira circunstância, ter fé. Cada um tem a sua porção de fé. Cada um. Deus colocou. Não adianta falar, eu não tenho fé. Tem fé. Porque Deus colocou a porção de fé em cada um de nós. Agora, para nós podermos ter uma fé que nos salva, só existe uma maneira: em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta de outra maneira. Porque se Ele falou se assim, nós teremos cada vez mais fé, é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu leio a Bíblia em casa. Sim, é necessário para ter conhecimento. O meu povo sofre porque não tem conhecimento. Quando você lê, nós somos instruídos sobre o que é certo ou é errado. Aí existem algumas letras, algumas frases, alguns textos que é impossível para nós fazer. Aí que vem a fé. Aí você vive pela fé. Mas isso não vai dar. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. E você consegue andar sobre o mar. Mas quando nós temos o conhecimento, ele nos direciona para que nós precisamos
entender. Aí o Espírito Santo, no momento que você precisa da palavra, Ele te lança na palavra de Deus. Aí você lembra da palavra e você vai dar mais um passo. O Senhor falou que é comigo, eu vou lá então, e vou andar para aquele lugar, e você vai, pela sua fé, com o conhecimento você vai, você anda, e aí você começa a ter simplesmente degraus para a salvação, aí você começa a acreditar na palavra de Deus, aí você começa a andar naquilo que o Senhor quer. Aí você começa a ter em todos os momentos da vida a assinatura de Deus no seu coração. Porque aí você começa a viver, e vivendo a palavra de Deus, você começa a ter a vida eterna. A escrever o nome na pedrinha lá no reino. Mas sem nós termos esse conhecimento, e sem nós termos fé, uma fé que nos salva, nós comprometemos a nossa salvação. E tem muitos lugares aonde se está falando da palavra de Deus, não se está falando sobre salvação. Está falando sobre o tempo antigo, está se falando sobre prosperidade, sobre cura, sobre libertação, mas não fala sobre salvação. As pessoas às vezes entram em lugares e são simplesmente expulsos os demônios, porque pela palavra de Deus, entenda só, se você está absorvendo a palavra de Deus, você não está vomitando a palavra de Deus, aquilo que de mal está dentro de você vai ter que sair, porque está entrando quem? Jesus, e você está querendo. Ele te deu a oportunidade de você receber a palavra de Deus. E quando você recebe a palavra de Deus, não tem ninguém sobre a face da terra ou embaixo da terra que pode mais que o nome de Jesus. Não tem. E dentro dessa assinatura que Ele coloca no nosso coração, quando nós deixamos Jesus entrar, aquilo que realmente que entrou sem permissão vai ter que sair. Aí você mesmo dentro, aí sentadinho, você mesmo recebendo a palavra de Deus, você está sendo livre, liberto, está se tirando tudo de mal que tem dentro de você. Às vezes existe aquela circunstância de vir e colocar a mão, impor as mãos, ou falar, dar realmente uma verdade para o Espírito, o impacto. Sim, existe esse momento, mas no momento que as pessoas estão sentadas, elas estão sendo livres de todo o mal, se abrirem o coração. Aí nós começamos a ver, eu abri o coração, aí a palavra penetrou. Se a palavra penetra dentro do nosso coração, você começa a meditar nela, de dia e de noite. Aí você começa a fazer o que a palavra de Deus diz. Aí você começa a viver aquilo que você meditou. Aí você começa a ter uma vida santa, separada. Aí você fala, eu estou salvo. Eu estou salvo, porque eu fiz meu dia hoje sem nenhuma barbeirada bíblica. Porque às vezes durante o dia você dá uma barbeirada, né? Dá uma esbarrada aqui, dá outra esbarrada lá, dá uma cavucada aqui, roça o pneu ali, dá uma freada forte. Mas quando você está diante da palavra de Deus, você vai e caminha no caminho certo, ponto. Às vezes você passa o dia inteiro sem falar nada. Olha, querido, às vezes a palavra de Deus fala assim: você não tem nada de bom para falar, fica quieto. Enche tua boquinha d'água, fica quieto, não precisa falar. Você não tem bênção na tua boca, não fala. E às vezes é muito mais, você acaba ganhando muito mais ficando quieto do que abrindo a boca. Porque às vezes nós abrimos a boca e comprometemos a nossa salvação. Porque não pode proferir algo que simplesmente seja contra o plano de Deus. E daí? E se Jesus volta 2 segundos depois que você falou? Nós não sabemos. Não deu nem tempo de pedir perdão. E a salvação se comprometeu.
Às vezes os ensinamentos bíblicos, nós precisamos meditar neles, para que nós possamos andar em continuidade com a palavra de Deus, tendo conhecimento. Se você tem o conhecimento, a fé vem pelo ouvir. E daquilo que você leu, você fala: puxa vida, Deus me revelou aquela palavra. E é nesse momento que se revela a palavra de Deus, quando a pessoa tem conhecimento. Aí as pessoas, veja só como é interessante, como às vezes as pessoas não têm essa ligação, elas querem as coisas assim, ó. Não é assim. Se você não ler e não ter conhecimento, nunca pode acontecer uma revelação para você. Porque quando você lê, você guardou. Aí na hora exata é falada, é pregada a palavra de Deus. Ah, era aquilo que eu não entendi que foi revelado agora. Mas se você não tem o conhecimento da palavra, não é revelado. Porque vai revelar o quê? Ainda dentro está uma melancia, não tem nada. Só tem água. Às vezes água doce, né? Mas o que a palavra de Deus traz é um maná espiritual para dentro de nós, aonde vai alimentar, aonde vai trazer conquistas espirituais. Porque Deus não está preocupado com o seu andar aqui, Ele está preocupado com a sua santificação, para você ser salvo. Ele está preocupado que você se direcione à palavra de Deus, a buscá-la, a poder entendê-la, para poder ser salvo. Não adianta você querer tomar a salvação a qualquer custo. Não! Você precisa entender. A condição da palavra de Deus é inteligência, é racional, é uma condição de entender, e é o Espírito Santo revelar para nós. Aí quando é revelada, nós começamos a entender. Todo dia Ele revela uma circunstância. Mas quando nós não oramos, quando nós não jejuamos, quando nós não lemos, quando nós não escutamos a palavra de Deus, como que nós falamos com Deus? Aí você dobra seu joelhinho, dobra, cansa lá, às vezes você fica com o joelho até adormecido. Eu fiquei 2 horas de joelho orando a Deus. O que Ele falou para você? Sabe que eu não escutei nada? Às vezes nós estamos se enganando. Nós estamos se enganando. Porque a salvação é uma só. E só vem por Jesus. Nós só vamos chegar no céu através do nome de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Se nós não fizermos o que Ele pede para nós fazermos, como que nós vamos chegar lá? Chegar pela porta de trás e falar lá: ô anjo, deixa eu entrar aí para falar com Deus. Não vai entrar. Vai entrar de braço dado com Jesus. Porque Jesus é o nosso advogado. Ele sabe o que nós passamos aqui na terra. Ele sabe do seu caminho, da sua dificuldade. Ele sabe do problema que você está passando. Ele conhece todo o seu momento. Ele sabe do seu deitar. Ele sabe do seu levantar. Ele sabe que está faltando uma sola de sapato novo aí no seu pé. Ele sabe que você está com problema de saúde. Ele sabe de tudo. Tudo Ele sabe. Ele sabe até naquele momento de angústia que você falou mal. Ele sabe daquilo. Ele sabe. Aí quando nós estamos angustiados, aí Ele pede para o Espírito Santo: vai lá, consola aquela pessoa, mostra para ela realmente como ela deve andar. Aí se você tiver os seus ouvidos abertos e querendo o ensinamento do Espírito, aí você escuta. Todos nós, entenda só para terminar, todos nós, muitas vezes ou poucas vezes, sempre temos aquilo na mente: era para mim ter feito aquilo e não fiz. Era para mim ter ido lá e não fui.
vem aquela mensagem na cabeça para você falar com alguém ou fazer tal coisa, e às vezes nós não acreditamos que é nosso ou é um pensamento qualquer, mas é o Espírito Santo que está falando. É o Espírito Santo que está falando das coisas boas. Se ele fala para você, vai lá dar um abraço naquela pessoa, fala, isso é coisa da minha cabeça. Todos nós temos isso. Faz de você dar a liberdade para o Espírito ou não. Porque todos nós somos profetas. Todos nós. Então se dá a liberdade para falar e receber o Espírito Santo. Agora entenda que a salvação não é apenas, não vai entendendo, eu creio em Cristo e fui batizado, vou ser salvo. Mas você crê em Cristo de que maneira? Você vive em Cristo? Entenda, a salvação pode estar se comprometendo. E às vezes você pode estar se enganando. Fique de pé. Entenda, para nós termos a vida eterna, você quer ter a vida eterna? Você quer ter uma vida eterna? Então você precisa morrer. Você consegue morrer? Você está vivendo muito? Porque para nós termos a vida eterna, nós precisamos morrer. É um paradoxo, é o contra das coisas. Então, se eu quero ter uma vida, eu preciso morrer? Eu preciso passar a faca no meu pescoço? Não, nem faça isso, nem imagine isso, pelo amor do Senhor Jesus. Nunca pense nessa postura. Você precisa não viver mais no mundo, viver as coisas boas que Deus vai te ofertar, como uma noite boa de sono que Ele vai dar. Ele vai te dar uma tranquilidade, Ele vai poder reparar a sua vida, Ele vai poder te ofertar maravilhas sem medidas. Todos os dias Ele vai fazer isso. E quando nós encontramos Jesus dentro dessa oportunidade, nós não podemos largar. Às vezes não é dado aquilo que nós queríamos, mas é dado mais espiritualmente. Aí nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida e o que Ele quer de nós. Aí nós começamos a pensar, eu tenho a minha salvação? Hoje no meu dia foi um dia bom, eu falei de Jesus, eu consegui falar para as pessoas, ou eu muito mais reclamei, eu muito mais murmurei, ou eu muito mais falei de profecias erradas para as pessoas? Hoje eu prejudiquei alguém, ou eu simplesmente aliancei essa pessoa com Cristo? Eu fui hoje muito mais obediente, ou fui muito mais birrento? Eu fui hoje uma pessoa boa, ou fui uma pessoa má? Eu poderia ter falado sim, mas falei não. Isso foi bênção ou maldição? Nós precisamos a cada momento pedir perdão em nossas vidas daquilo que nós fizemos de errado. Mas o errado é com conhecimento bíblico. Tem que ser errado para a Bíblia. Não é errado para nós. Eu concordei com uma coisa lá porque eu precisava ajudar a pessoa, né? Então eu concordei naquele momento com aquela pessoa que ela pediu isso. Eu sabia que estava errado, mas para ajudar a pessoa, eu concordei. Se concordou com a roda de escarnecedor. Sim, sim. Não, não.
posturas espirituais. Precisamos tomar direcionamento espiritual. E toda terça-feira nós vamos estar falando sobre a salvação e os caminhos que nós temos que andar, falando sobre o comportamento humano e espiritual de cada um. Aí nós vamos chegando aos céus e direcionando a nossa vida. Se esforce, porque o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te dar rios e águas vivas na sua vida. Se esforce, Ele é contigo. Ele disse que Ele estaria contigo todos os dias da sua vida. Então se direcione a buscar a Deus, porque Ele quer que você seja abençoado. Amém? Feche os olhos. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 16, ele diz assim: por isso, não desanimamos, embora o nosso exterior esteja desgastado, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Porque na verdade Paulo diz assim: você está se desgastando, mas não se corrompa. Dentro de você não se deixe ser corrompido, porque a glória do Senhor está te levando mais e mais perto dele. Por mais que te humilhe, por mais que tentem falar coisas para a sua vida, por mais que você seja submetido a coisas horríveis, mas dentro de si não se corrompa. Não desanime, que o Senhor está trazendo glórias e mais glórias para a sua vida, em nome de Jesus. Pegue as mãos aos céus. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com nós todos os dias, até a volta do nosso Senhor. Vou em paz, e o Senhor esteja contigo.